Você pode pegar as mãos da sua esposa, do seu marido, para nós orarmos juntos. Espírito Santo, nós estamos pedindo que o Senhor esteja aqui nesse lugar. Nós estamos pedindo que o Senhor seja bem-vindo em nosso lugar. Mas, Pai, mais do que isso, nós estamos pedindo que o Senhor venha inundar o nosso ser. Então, Senhor, isso diz respeito a não esse espaço e não esse momento de encontro. Isso diz respeito à nossa vida. Então, Senhor, nós estamos aqui para clamar a Tua presença e para pedir que o Senhor possa entrar em qualquer área do nosso coração, do nosso casamento, inundar, tomar e ocupar cada brecha, cada espaço que seja Teu. Ó Espírito Santo, que não haja rancor, que não haja rusga, que não haja mágoa, que não haja traumas, que não haja ofensas, reprimendas. Ó Senhor, que não haja pessimismos, palavras ofensivas, negativas, que o nosso relacionamento conjugal seja tomado, nosso relacionamento familiar seja preenchido com a presença do Espírito Santo, onde não há infidelidade, onde não há palavrões, onde não há grosserias, onde não há mentiras, onde há amor, carinho, onde há entrega. Espírito Santo, Deus, vem. Nós pedimos a Sua presença, pedimos a Sua ação, pedimos, vem, fica conosco, para que possamos ter a Tua presença entre nós, e em nós, que é o mais importante, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu queria que antes de você se assentar aqui, eu queria que você cumprimentasse pelo menos uns 5 casais que estão perto de você aí, que Deus abençoe, dê boas-vindas a eles, enquanto a nossa querida irmã Celidalva, o pastor José Maurício vão vir aqui à frente, e eu vou apresentá-los a vocês. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui pela primeira vez também, as pessoas que vieram convidados. É um privilégio poder receber vocês. Esperamos que vocês aproveitem o máximo desse seminário de casais aqui. Bom, estou com a Celidalva, o pastor Zé Maurício. Ontem nós já apresentamos o pastor Zé Maurício, e eu queria agora fazer diferente. Eu queria que o pastor Zé Maurício apresentasse a Celidalva, certo? Para a igreja, abençoando também a sua esposa para poder falar o nosso coração nessa tarde. Boa tarde, irmãos, paz do Senhor. Queridos, prazer muito grande, para quem não estava aqui ontem, apresentar para vocês essa bela mulher, a Celi. Nós já nos conhecemos há mais de 23 anos. A Celi, quando nós nos conhecemos, foi amor à primeira vista. Ela, quando me viu, já se apaixonou e já me pediu em casamento. Nós nos conhecemos em Aracaju. Eu fui fazer uma escola de Jocum em Aracaju, e ela era obreira da escola, e ela muito séria, muito fechada, E quando eu cheguei lá, olhei para ela, falei, rapaz, essa mulher é crente demais da conta. Pensei comigo, isso aí nem beijar, não deve beijar. E no decorrer do período que a gente estava cursando a escola e tudo, eu comecei a observar essa característica muito forte que ela sempre teve na vida dela, de amar muito a presença de Deus. Celi sempre foi uma mulher de oração, sempre foi uma mulher de leitura bíblica, e ela tem sido então esse exemplo dentro da nossa casa e da nossa família. A Celi, durante todos esses anos aí que nós estamos juntos, eu vi ela constantemente desenvolvendo uma vida na presença de Deus, e eu acho que foi essa base que fez com que ela fosse essa mulher que edifica, a mulher sábia que edifica a sua própria casa. Lógico, a sabedoria tem que ter uma fonte. A gente sabe que a fonte da verdadeira sabedoria é Cristo, e não tem como você se tornar uma pessoa sábia se você não buscar a sabedoria. E eu sempre vi a Celi buscando muito temor do Senhor, apaixonada pela Bíblia. Ela gasta todo o dinheiro dela praticamente comprando Bíblia e comentário bíblico e tanta coisa. E desde quando nós nos casamos, nós temos construído uma vida juntos. E quando nós fizemos 23 anos de casado, ela me perguntou, Maurício, o que você tem para me falar? Eu disse, olha, se eu tivesse que casar hoje de novo, com certeza absoluta, eu escolheria você, sem sombra de dúvida. Então tem sido um privilégio, não só ser marido dela, mas conviver com a Celi durante todos esses anos.
A nossa casa tem sido um lugar de paz, de alegria, de descontração. A Celi é muito divertida, muito animada, e ela ri da desgraça. Então, assim, é aquela pessoa que te prova muito, né? No momento que você está muito nervoso, ela dá uma risadinha e tal, mas enfim. Queridos, é uma mulher de Deus, tenho certeza absoluta que ela vai abençoar a vida de vocês, como tem abençoado a minha vida há tantos anos. Vamos orar por ela, pedir para que Deus possa usá-la. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Celi, essa mulher tão extraordinária que o Senhor criou. Deus, eu me lembro que quando eu fui falar, quando eu conheci a Celi para casar, Senhor, ela estava escondida no seu coração. Foi orando pelo meu futuro, Deus, que eu vi a Celi, e ela fazia parte de todo o propósito, de todo o sonho do Senhor para a nossa vida e para a nossa casa. Peço que o Senhor dê a ela nessa tarde, Deus, sabedoria, graça, discernimento, Senhor, que o coração dela, Senhor, possa transbordar todo o amor que ela tem por Cristo, Senhor, toda a paixão que ela tem por Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo testemunho de fidelidade, de lealdade, apesar de todas as dificuldades que ela enfrentou, Senhor, ela continuou sendo apaixonada e fiel por Ti. Que isso nessa noite, que todas essas sementes de fidelidade, Deus, possam transbordar nessa tarde e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa tarde, a paz e a graça do Senhor Jesus para o seu coração. É bom quando a gente tem um esposo que realmente consegue também fazer uma leitura junto ali ao coração de Deus. Ele um pouco exagerou, até mesmo quando ele fala, né, do nosso casamento, é bem interessante. Eu falei, eu vou contar agora a minha versão. Eu não sei quantos conhecem a versão que ele conta, mas agora é hora de eu me defender e contar a minha, né? Eu lembro que quando eu já estava na Jocum há algum tempo, eu fui ali para a Jocum aos 19 anos de idade. Jocum é uma instituição ali missionária e quer dizer jovens com uma missão. Então eu fui ali aos 19 anos de idade para essa missão ali em Salvador. Eu sou baiana, e eu lembro que quando o Maurício foi fazer uma escola em Jocum, lá em Aracaju, eu já estava em Aracaju, e eu lembro que quando eu conheci o Maurício, e ele estava em um culto da Jocum, ele estava pregando nesse culto, e foi muito interessante que nesse dia eu cheguei um pouco atrasada, sentei, ele estava pregando, e de repente eu levanto a cabeça e olho para o Maurício e ouço aquela voz: você vai casar com esse homem. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, eu não acredito nisto. E aí eu olho para o Maurício de novo, e aquela voz dentro de mim: você vai casar com esse homem. E eu terminei aquele dia ali, o culto, muito entristecida. Procurei o meu diretor, o Edilson, na época, e eu disse, Edilson, conheci meu esposo. Ele, quem? Eu falei, o José Maurício. Ele, você tem certeza? Falei, acho que sim. E aí ele disse, não, com certeza é de Deus, porque nós já estávamos há um tempo em Jocum, e ele já era líder ali, já há alguns anos ali, meu líder, e sempre ele dizia, Celi, dá uma oportunidade para, às vezes, alguns rapazes ali, um ou outro interessava, e eu dizia, não, o meu eu vou conhecer. Então, quando eu conheci o Maurício, Deus me falou, olha, você conheceu o seu esposo. E graças a Deus, nós já estamos há quase 23 anos juntos, temos 2 filhos, o Israel com 18 anos e o Davi com 15 anos. E até aqui nos ajudou o Senhor, porque realmente é um desafio, é ou não é? Casamento é um desafio. Já diz o pastor Cote que quando a gente casa, a gente quebra o caco. Mas quando a gente tem filho, o resto que sobra vira pó. Eu não sei, acredito que a grande maioria aqui, penso eu, que já tem seus filhos, né? Alguns já crescidos, alguns já avós, outros iniciando a carreira, né? Outros por iniciar, essa é a verdade, né? Mas filho também vem para ser bênção e com certeza vem para nos desafiar todo o tempo.
eu particularmente, eu entendi em Deus que casamento para a minha vida, de verdade, casamento para a minha vida foi assim foi algo espetacular de Deus para mim. Talvez você diga, Celia, é porque você tem um esposo, pastor, filhos maravilhosos. Olha, sinceramente, talvez eu tenha mais problema que você, né? Pelo fato de nós estarmos em missões, em igreja, né? O fato de a gente estar ali buscando a graça e a misericórdia de Deus, mas nós também temos os nossos desafios, nós também temos as nossas dificuldades e lidamos sempre buscando ali ao coração de Deus, a graça dEle, para nos ajudar no nosso dia a dia, porque não é fácil. Casamento, eu particularmente, eu sempre achei o casamento um desafio, mas eu agradeço a Deus pela minha família, porque exatamente esse desafio do coração de Deus para mim é que me fez ser uma pessoa melhor, de verdade, que me fez uma pessoa hoje onde eu tenho história, uma pessoa onde eu tenho entendido o propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus como família. Eu entendi isso. Então, eu agradeço a Deus por todas as dificuldades que eu já vivi, que eu estou vivendo e que está para viver. Essa é a verdade, né? Porque casamento, sempre a gente vai ter os nossos desafios e as nossas dificuldades. É muito triste hoje o que nós estamos vivendo dentro do nosso evangelho. É muito triste. Nós temos vivido hoje com tanto divórcio, com tanta separação. É de verdade, assim, lamentável vivermos tudo isso dentro do nosso evangelho, não é? Onde a troca, muitas das vezes, o estar fazendo ali, desistindo do casamento, parece ser mais fácil. Mas a verdade é que casamento, seja trocado ou não, seja ali fazendo escolhas diferentes ou não, sempre vai ser desafiador. E graças a Deus por isso, porque nos torna pessoas melhores, com certeza, porque leva você a olhar para si mesmo e dizer, não, eu preciso dar uma resposta, eu preciso mudar. É aquilo que ontem à noite o pastor Maurício falou, ele disse que a terra prometida está dentro de nós, ou seja, eu preciso ser o melhor de mim mesmo. Isso que é bom, quando você olha e diz, não, eu preciso ser o melhor de mim mesmo. Abra sua Bíblia. Eu quero trazer também uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero compartilhar com você uma palavra. E eu, particularmente, eu gosto muito dessa palavra, entre tantas palavras que eu gosto na Bíblia, que eu acho fantástico. Eu lembro que o ano passado, eu estava em casa, orando, e Deus, Ele me levou a um desafio. Ele disse, Celia, eu quero que você leia a Bíblia esse ano 12 vezes. Eu disse, como que alguém lê a Bíblia 12 vezes? Eu falei, Deus, eu particularmente, eu sei que tem milhões de cristãos que já leram a Bíblia muito mais que 12 vezes no ano, ou em todo o tempo, né? Mas eu particularmente, eu não tive a oportunidade de conhecer alguém que pudesse me ajudar nessa voz que eu ouvi de Deus, onde eu iria ler a Bíblia durante o ano por 12 vezes, ou seja, o meu desafio era ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse um mês, os 66 livros. Falei, uau, como que eu vou fazer esse desafio desse ano? Porque é bacana que cada ano Deus me pede um desafio, e eu gosto disso, porque pelo menos me leva a crescer e a melhorar cada vez mais. Eu falei, uau, eu acho que o ano de 2018, então, é o ano onde eu vou pecar mais, que eu tenho que ler mais a Bíblia, né? Então, foi um desafio gigante. E eu lembro que eu disse para o Maurício, eu vou comprar 12 Bíblias com 12 versões diferentes, para que cada mês eu leia a Bíblia com uma versão. Chegou janeiro, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para ler a Bíblia 12 todo o mês? Queridos, eu descobri uma coisa, e o que eu estou contando para vocês foi uma experiência pessoal.
A Bíblia, para você ler ela em 30 dias. Alguém se desafia aqui e dizer quantas horas você gasta para ler uma Bíblia? Quantas horas mais ou menos? Pode chutar. Eu também chutei muito. Errei muito, acertei muito. Quantas? 200 horas. De Gênesis a Apocalipse, para você ler toda a Bíblia. Quantas horas você acha que você gasta? De Gênesis a Apocalipse. Para a gente ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você gasta 72 horas. Consegue entender o que é isso? Você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, gastar 72 horas. Você gasta 72 horas para ler a Bíblia. Para que você possa ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em um mês, você vai gastar 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos você gasta para ler a Bíblia em um mês. Então, esse era o meu desafio, 2 horas e 40 minutos, todos os dias. Durante os 365 dias do ano de 2018. Foi ler a Bíblia todos os dias, 2 horas e 40 minutos. Se você quiser ler a Bíblia em 3 meses, com folga, você vai ler a Bíblia com 30 minutos todos os dias. 3 meses você lê a Bíblia. Com folga, 30 minutos. Eu sei que você já lê a Bíblia. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que você realmente é um cristão. E o que te torna cristão é o fato de você ter esse desejo queimando no seu coração de leitura bíblica diária. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que o seu relacionamento com Deus e o que diz realmente, o que faz a diferença na minha e na sua vida, é o tempo que nós gastamos a sós com Deus, de verdade. O que determina e o que diz de fato como nós nos relacionamos no dia a dia, dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos, é a comunhão que nós temos diária com Deus, de verdade. Isso nos ajuda e muito. Isso nos dá um vigor. Isso nos dá um gás tão grande quando a gente tem esse tempo de ir para Deus. Por isso que eu quero que você me acompanhe com a sua Bíblia, em uma leitura bíblica no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 5 a 8. Um texto muito conhecido. A Bíblia diz assim: e quando orardes, ou seja, Jesus aqui, ele está dando uma resposta para os seus discípulos, tá? No livro de Lucas, a Bíblia diz lá no capítulo 11, o versículo 1, diz que Jesus ali, depois de ter orado, tem um discípulo, não cita o nome ali no livro de Lucas, e diz: Senhor, nos ensina a orar, como o João Batista ensinou aos seus discípulos. E é interessante que tem um dos discípulos ali que ele tem essa curiosidade. Em algum momento ele viu João Batista ensinando aos seus discípulos como orar. E ele vai para Jesus ali no capítulo 11, o versículo 1 de Lucas, ele diz: Senhor, nos ensina a orar. E eu pergunto, mas os discípulos estavam ali com Jesus, vendo Jesus todo o tempo orando, e eles ainda não tinham aprendido a orar. Eles tinham essa curiosidade. E aí Mateus, ele nos dá essa resposta no capítulo 6, o versículo 5, ele diz: e quando orardes, Jesus aqui está respondendo a um dos seus discípulos a sua pergunta. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aí Jesus agora vira para esse discípulo e diz: tu, porém, ele está respondendo a pergunta do discípulo, tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lo peçais. É interessante a riqueza desse texto, é interessante a riqueza da resposta de Jesus em relação a esse texto, em relação ao seu discípulo. Amados, Jesus aqui está nos ensinando algo muito importante, que é acerca de uma vida de oração. E ele diz que quando tivermos esse tempo, esse lugar, ele diz que esse lugar, ele existe. Ele diz que é um lugar em secreto, onde ninguém vê, porém ele está vendo. Olha que bacana. E este lugar é o lugar onde Deus traz o consolo do seu coração, onde Ele traz a vontade dEle para as nossas vidas. É ali que Ele realmente se representa, que Ele apresenta e que Ele conforta a nossa alma. É ali que Ele compartilha com você os seus segredos. Eu lembro que uma vez eu estava em oração e eu tinha feito uma cirurgia. Eu tive precocemente um desgaste, eu tive uma artrose no fêmur e no quadril esquerdo. E eu lembro que imediatamente o médico, ao fazer ali a ressonância e alguns exames, eu lembro que o médico disse: olha, dona Celia, a senhora vai precisar passar por uma cirurgia e a gente vai fazer cirurgia de prótese e quadril. E eu disse: meu Deus, que coisa mais horrível. Nem tinha noção, nem ideia do que era aquilo. Mas, enfim, eu passei por aquela cirurgia, com 9 meses, houve uma rejeição, tive que me submeter novamente e, por fim, graças a Deus, eu fiquei super bem da primeira cirurgia de quadril e fêmur. E eu lembro que, passado 2 anos, o médico, eu comecei a sentir todo o mal-estar, todas as dores, e ali o médico disse para mim: olha, a senhora está com o mesmo desgaste do anterior e vai precisar passar também o direito pela uma cirurgia de prótese ali, quadril e fêmur também. E ali eu comecei a ir para Deus. Eu comecei a orar, comecei a chorar, comecei a jejuar, e eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me cura, faz um milagre, alcança com a sua graça o seu milagre em mim. E eu lembro que eu estava ali orando e Deus falou para mim: eu não vou lhe curar. E o que vai mudar no nosso relacionamento? Eu disse: meu Deus, será que é mesmo o Senhor que está falando comigo? Será que a voz que eu estou ouvindo é mesmo o Senhor? E eu lembro que eu levantei, eu mudei de lugar. Sabe igual quando você está procurando a antena uma rede para o celular ali de internet? Fui eu falei: não tem conexão, eu preciso realmente ouvir de fato a voz de Deus. Porque pelo qual é o motivo que Deus não quer me curar? Se eu já passei por uma cirurgia e é traumática. E Deus falou para mim, por 3 vezes: eu não vou te curar. E o que vai mudar no nosso relacionamento? Aquilo ali me doeu muito. E eu lembro que eu estava em pranto, chorando, e imediatamente o plano de saúde me liga e diz:
a sua cirurgia foi liberada. Na hora, enquanto eu orava, ouvindo Deus dizendo que não ia me curar, e o que mudaria no nosso relacionamento, a atendente lá, a secretária me liga e diz, olha, a sua cirurgia foi liberada. Eu levantei dali e disse, Senhor, não vai mudar nada no nosso relacionamento, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor não muda. Não é o fato de o Senhor querer me curar ou deixar de me curar que vai mudar o nosso relacionamento, quem o Senhor é para mim. Porque o Senhor não tem a obrigação de me curar. Querendo o Senhor me curar, o Senhor vai curar. Não querendo, o Senhor continua sendo Deus. Não muda nada. E eu lembro que quando eu fui ali junto ali ao Maurício, a gente foi ao hospital, depois de 3 dias para a gente já fazer a cirurgia. E eu lembro que ao chegar no hospital, a atendente disse, olha, nós não temos enfermaria, nós só temos apartamento para a senhora internar. Só que o meu plano só cobria enfermaria. E eu não tinha como ficar na enfermaria, porque a cirurgia, eu ficava 8 dias internada ali no hospital. Então eu precisava de uma pessoa 24 horas. E eu lembro que a atendente falou, olha, não tem enfermaria. Só tem apartamento. Então, quando o hospital liberar, a senhora volta para a enfermaria. O Maurício disse, não, a gente não tem como. Ela não tem como ir para a enfermaria. Ele disse, não tem problema. Ele deixa aqui um cheque, deixa um valor, no mínimo, de 10 mil reais. E a senhora fica no apartamento. E eu disse para o Maurício, a gente não vai fazer nada, nós não temos esse dinheiro. Se Deus me trouxe aqui, deixe que Ele cuida de mim. Mas Celi, você não pode ficar. Maurício, Deus não me curou em casa, deixa Deus. Ele me trouxe até aqui, Ele está comigo. Queridos, nós ficamos ali, eu fiquei por 8 dias em um apartamento, onde durante 8 dias o hospital não foi liberado uma enfermaria. Algo aos nossos olhos impossível, porque qualquer hospital, no mínimo 48 horas, uma mulher é liberada quando dá à luz, quando ganha o seu bebê. E eu fiquei por 8 dias sem um hospital ser liberado uma enfermaria. Eu lembro que quando o Maurício chegou no setor financeiro, para fechar ali o setor financeiro para a gente, ali ir para casa, que eu tive alta, a mulher falou, olha, o senhor não deve nada. Ele chegou no quarto, se ele dava, vamos embora, porque tem alguma coisa errada, vamos embora. Eu disse, nem se você me jogar na maca, eu não consigo correr, porque eu não mexo do lugar. Ele disse, Deus é Deus, o milagre aconteceu. A gente não deve nada. Queridos, então a gente aprende. Nós temos que entender que a nossa vida está em Deus. E querendo Deus fazer ou não, Ele tem os seus meios de fazer. Mas o que Ele quer nos levar aqui é para este lugar. Este lugar como família. Este lugar como casal. Este lugar secreto em Deus. Eu lembro que quando eu comecei meu desafio de oração, de leitura bíblica, eu lembro que o meu filho mais novo, o Davi, ele disse para mim, mãe, eu também vou entrar no seu desafio. Falei, que bacana, Davi. Ele disse, mãe, todo dia eu vou ler a Bíblia 30 minutos. Ele entrava no quarto, ele colocava o cronômetro. E ele lia a Bíblia todos os dias por 30 minutos. O menino, na época, com 14 anos. Eu lembro que quando eu comecei a fazer um jejum, eu fiz jejum de 21 dias. Ele disse, mãe, eu vou acompanhar você nesse jejum. Falei, capaz, Davi, você é tão novo. Expliquei para ele o significado do jejum e tudo. Ele disse, não, eu vou fazer jejum de eletrônicos. Falei, como assim de eletrônicos? Ele disse, já que eu jogo muito, gosto muito de ficar no jogo, eu vou fazer de eletrônico, esse vai ser meu jejum.
Falei, bacana, beleza, faz mesmo. Ele chegou na escola e a prova de informática tinha que usar computador. Ele disse para a professora, eu não vou fazer a prova. Eu disse, e aí a professora me ligou e disse, olha, eu estou com seu filho Davi e tal. Ele disse que está em jejum de eletrônico e que ele não vai fazer a prova de informática, porque tem que usar o computador. Falei, caramba, arrumei uma dor de cabeça. Aí falei, olha, deixa eu falar com a diretora. Chamei a diretora, disse, querida, eu posso passar aí logo mais para conversar com a senhora? Aí eu fui na escola, disse, olha, realmente... Aí expliquei para ela o meu jejum, e eu disse, olha, isso foi uma escolha dele, tem como a senhora respeitar nesse período, depois ele faz a prova, isso é possível? Caso não seja, ele vai fazer a prova. Mas se a senhora entender junto a mim, de liberar ele por esse tempo, até os 21 dias, depois ele faz a prova, eu agradeço. Ela disse, não, a gente como escola vai abrir uma exceção. Amados, nossos filhos, a Bíblia que eles leem, o Evangelho que eles aprendem, é vendo as nossas vidas, é nos vendo, é o dia a dia, mas para isso acontecer é necessário e preciso termos uma comunhão diária com Deus, é verdade. Não adianta a gente querer ganhar as coisas dessa vida na força do nosso braço. Não adianta a gente querer ganhar as coisas, o dia a dia, o vigor, a saúde, o enfrentamento das dificuldades sem Deus. E eu tenho certeza que você tem sido desafiado todos os dias e tem cumprido isso junto a mim. Eu tenho certeza que você tem vivido esse Evangelho, de verdade. Porque o Evangelho precisa ser um estilo de vida. Não é uma roupa que eu tiro e ponho pela ocasião, pela necessidade. E eu quero parabenizar você como igreja, que tem vivido esse desafio. Eu quero parabenizar de verdade. Eu quero parabenizar você, que tem vivido como igreja esse Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Por isso que Ele nos leva a entender, quando Ele diz, olha, tu porém entra no teu quarto. Quando Jesus manda que a gente entre no secreto, entre no nosso quarto, ou seja, porque ali você é você. Por isso que ele diz, olha, quando você orar, não seja como os hipócritas. Ele usa essa palavra para dizer o seguinte, olha, seja você dentro do seu quarto, seja você no seu secreto. Porque uma coisa é eu fazer uma oração aqui na igreja, é ou não é? Outra coisa é eu fazer a minha oração no meu a sós. Porque no meu a sós eu sou eu. Eu não preciso escolher palavras para Deus. Eu não preciso mostrar nada para Deus. Eu não preciso escolher as palavras para fazer Ele ou convencer Ele de alguma coisa. Porque o bacana disso é que Ele diz, olha, no seu lugar secreto eu te vejo. É interessante que Ele usa muito esse termo, que quando a gente fecha a porta, Ele diz que eu vejo você, sou eu que vejo. Ou seja, Ele sonda os nossos corações. Olha que legal. Isso que é bom. É quando a gente entende que como casal, como família, a gente consegue ir para Deus e entender que esse Deus é o Deus que tem sonhado com você. É o Deus que já tem todos os planos para nossas vidas como família. Essa semana, há 2 semanas atrás, o meu menino está fazendo o cursinho para o vestibular, para o Enem, para tudo isso aí. E ele está naquela transição de idade, onde
Será que eu faço uma faculdade agora? Será que eu trabalho? O que é que eu vou fazer? Muita pressão, muita cobrança também da sociedade. E eu lembro que o Israel ligou para a gente, eu e Maurício, a gente tinha saído para almoçar, de repente o telefone toca, o Israel: mãe, você está em casa? Pai, você está em casa? Eu falei: não, a gente não está em casa. Eu estou voltando do cursinho. Falei: mas o que aconteceu? Quando eu chegar aí eu explico para vocês. Falei: gente, o que será que aconteceu? Imediatamente, né, eu e Maurício: não, Maurício, vamos para casa. Maurício: não, vamos para casa, vamos ver o que aconteceu. Chegamos em casa, o Israel estava pálido. Ele é bem negro, assim, da minha cor, ele estava pálido. E eu disse: Israel, o que aconteceu? Ele falou: tomei uma decisão. Qual, Israel? Desistir do cursinho. Como? Eu não sei você, mas para mim ali meu mundo caiu. Não sei você, como que você iria agir, mas na hora eu perdi o semblante, perdi a cor, meu mundo caiu. Falei: meu Deus, o que esse menino com 18 anos vai fazer, além de uma faculdade hoje? No que esse menino vai trabalhar? Me diga. E meu mundo caiu. E aí nós olhamos para ele, falei: tá, e você vai fazer o quê? Vou trabalhar. Ok, Zé, tem certeza disso? Tem. Aí nós sentamos, Maurício sentou com ele, aconselhou, falou, mostrou. Eu disse: não tem outro lugar para eu ir a não ser para Deus. De verdade, saí dali, não respondi nada para ele. Querido, não tem coisa melhor do que você acompanhar o seu filho em oração. Não adianta a gente querer gritar, brigar, discutir, bater, tem que responsabilizar. De verdade. Hoje, na nossa clínica, nós temos uma comunidade terapêutica. E na nossa clínica hoje, nós temos meninos de 12, 14, 15 anos usando crack. Usando a pior droga que pode existir. De verdade. O quão as famílias hoje estão vivendo disfuncional. E eu lembro que terminei aquilo ali com Israel. Para onde eu fui? Para o meu lugar secreto. De verdade. Eu fui para o meu quarto de oração. Eu lembro que eu entrei naquele quarto de oração. Mas sabe quando você derrama a sua alma? Fui eu. Eu disse: Deus, eu estou aqui. E só a misericórdia do Senhor para alcançar o meu filho. Faz um milagre, porque nem eu nem o pai consegue alcançar esse lugar que ele se colocou, em desistir da faculdade. E eu lembro que, terminado ali, não sei quanto tempo eu levei, saí dali da oração, eu sentei e eu comecei: Senhor, fala comigo. Fiquei em silêncio. Senhor, fala comigo, faz um milagre. E Deus falou para mim: do Israel cuido eu. Quando eu vi Deus falando isso para mim, do Israel cuido eu, falei: agora eu já posso sair desse quarto. Saí do quarto, não falei nada para ele. Chegou a noite, ele foi no nosso quarto, ele falou assim: mãe, como é que você está? Eu falei: muito triste, Israel, mas eu vou lhe respeitar. Pai, como é que você está? O pai dele falou: Israel, tudo que eu tinha que te falar, eu já te responsabilizei. Você decide. Ele olhou para mim e falou assim: mãe, eu mudei de ideia. Amanhã eu vou estar no cursinho. Falei: Senhor, muito obrigada. Então, amados, eu tenho, de verdade, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu tenho experimentado, eu tenho tido experiência, como família, como casal, de ir para Deus, de colocar em Deus as minhas aflições, as minhas dores. Você sabia que orar é terapêutico? De verdade. Orar é a melhor terapia que podemos ter.
Amém se você hoje tem um bom psicólogo. Amém por isso. Amém se você consegue hoje ser acompanhado por uma pessoa que está lhe ajudando, que está trazendo para você ferramenta. É bênção de Deus. Tem bons profissionais para alcançar nossas vidas e nos abençoar, é ou não é? Para nos auxiliar, até como família, pessoal, de uma forma muito pessoal. Que bênção! Mas nada como a oração. Por isso que nós nunca podemos sair deste lugar secreto. Por isso que nós nunca podemos desistir desse lugar em Deus. Por isso que nós não podemos abrir mão desse lugar onde a Bíblia nos diz no Salmo de número 90. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, você pode descansar. Então, há um lugar em Deus que quando você habita nele, imagine quando você está em um lugar onde está muito calor, muito sol, você sempre está procurando uma sombra, é ou não é? Você quer se refugiar em uma sombra, porque aquilo ali te dá um alívio do calor e um refrigério, é ou não é? Em Deus é assim. Por isso que o salmista, no Salmo de número 90, diz isso: aquele que habita no esconderijo, a sombra, descansará. E não tem coisa mais gostosa. Desculpa, Salmo de número 91. O Salmo de número 91, ele fala exatamente isso. Habitar em Deus. Quando você entende o que é estar em Deus, neste lugar de seguro, neste lugar de descanso, a sombra dele está sobre a sua vida. E você descansa. Ah, então eu não vou ter dificuldade? Não vai lhe faltar dificuldade. Então eu não vou ter desafio? Não vai faltar desafio. Mas você consegue passar pelas turbulências, pelos desafios, com um enfrentamento em Deus, com uma graça do sobrenatural, onde você não está sozinho. Porque você está habitando, você está neste lugar do Salmo de número 91. Você está lá. Você está seguro neste lugar. Olha que coisa bacana. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu sempre tive muitos desafios com a minha saúde. Muitos. E, ultimamente, o médico, ele me deu um diagnóstico de uma artrite reumatoide. Então, eu venho lidando com essa artrite reumatoide de uma forma precoce também. E eu lembro que um dia a minha mãe chegou para mim e falou assim: mas minha filha, você há tantos anos ainda vive como jocumeira, em Jocum. Você tantos anos ainda vive para lá e para cá com as suas malas, todo o tempo. Você já imaginou, minha filha, o que vai ser do seu futuro? E agora você desenvolvendo essa doença. Você já imaginou o que vai ser da sua vida? Eu lembro que um dia eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu sinceramente, em meio a tudo isso que eu estou vivendo, em meio a todos os meus desafios, eu só aguardo uma palavra. Vinde, bendita do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. É só o que eu espero, de verdade. Eu não tenho outra expectativa nessa vida, a não ser um dia estar com meu Pai.
E eu fico pensando, Senhor, como é bom, como vale a pena estar no Senhor. E eu agradeço a Deus por isso. Nós temos atendido tantos casais na comunidade terapêutica, onde as famílias hoje têm sofrido muito, muito mesmo. Onde os filhos têm passado por muitos desafios. Porque hoje o acesso que essas crianças têm é inúmeros, é ou não é? Hoje o acesso que os nossos filhos têm de tantos lixos, de tantas informações negativas, em todas as esferas da nossa sociedade. Esses dias meu menino chegou para mim e falou, mãe, eu tenho um seminário para apresentar na escola. Eu disse, Davi, você está seguro do que você vai falar? Ele falou, estou, mãe. Ele foi lá, leu para mim todas as informações, tudo que era preciso. Falei, bacana, parabéns, está muito bom. E eu lembro que ele disse, quando retornou, ele disse, mãe, eu tenho algo para te falar que você vai ficar muito triste. Ele disse que tinha coleguinhas dele ali, que levava garrafa de vinho, garrafas de bebida, de cerveja, de verdade, para beber, para que pudesse enfrentar o seminário na hora de apresentar. E disse, meu Deus, em que mundo nós estamos? O que nós estamos enfrentando na nossa sociedade? Você dá uma educação ao seu filho, você cerca o seu filho de todos os lados com os melhores ensinamentos, mas que quando você chega ali na escola, eles estão ali à mercê do quê? De falsos ensinamentos, falsas crenças. É ou não é? Então, eu comecei a conversar com ele e orar com ele. Disse, olha meu filho, tudo isso que está te ensinando, tudo isso que está passando para você, não entre nesse caminho. Esse caminho em nada vai te ajudar. E ali eu vi que realmente, onde que estão os nossos filhos, de que maneira eles estão vivendo. Por isso que nós como casais, nós precisamos estar muito atentos, muito junto um com o outro, para que a gente possa ter essa mesma linguagem, possa entender o que está acontecendo dentro do nosso lar. Ontem, na terça-feira, foi na comunidade terapêutica, uma família com um filho de 19 anos, e o casal disse para a gente, olha, nós não estávamos atentos ao nosso filho, nós nem sabíamos o que ele fazia, porque nós saíamos de manhã, retornava à noite. Quando a gente veio descobrir, o nosso filho estava vivendo uma vida totalmente sem Deus. Famílias cristãs também. Então, a gente precisa hoje, querido, como família, como casal, entender de verdade o que é que está acontecendo na nossa sociedade. Porque hoje o Evangelho, em muitas situações, está perdendo a verdade. É ou não é? Em muitas situações o Evangelho está se corrompendo. Por isso que temos que estar atento. Que Evangelho eu escolho viver para a minha vida? Que Evangelho eu estou querendo para a minha família? E o bom é que esta igreja, ela trabalha com família. Ela investe em casais. Porque é a base da nossa sociedade. É ou não é? Família. Que hoje o diabo tem procurado destruir as famílias. Trazer totalmente histórias aí totalmente distorcidas das verdades de Deus. E a gente precisa entender isso. E a Bíblia hoje, ela é o nosso manual de instrução, de ensino. Por isso que a gente não pode abrir mão do que a Bíblia nos ensina.
Por isso que a gente precisa ter o nosso lugar a sós com Deus. Por isso que a gente precisa entender a vontade plena de Deus. Por isso que a gente precisa se convencer de estar em Deus. E ler a Bíblia é um desafio. Orar é um desafio. Talvez não seja para você, para mim sempre foi. Ter uma disciplina de oração e de leitura bíblica, para mim, é sempre desafiador, de verdade. Para mim não é fácil. Eu tenho que me dispor todos os dias para a leitura bíblica e oração, a sós com Deus, de ter um tempo determinado. Senhor, eu quero ter um lugar, não importa se é na sua sala, onde não tem ninguém, se é no seu quarto, onde não tem ninguém, mas você, assim como eu, todos nós, precisamos desse lugar. Precisamos separar este lugar em Cristo Jesus. E eu quero fortalecer o seu coração, incentivar o seu coração, encorajar o seu coração, para que a gente, como família... Eu lembro que quando eu casei com o Maurício, ele estava recém-convertido, e a ideia quando você casa com um cristão, é que é cristão. E eu lembro que quando eu fui para os meus primeiros dias ali de recém-casada, para minha oração, minha meditação, passou ali 1 semana, 2 semanas, e eu não vi o Maurício pegar a Bíblia. Eu não vi o Maurício orar. Eu disse, Maurício, o que aconteceu? Eu não vejo você orar, eu não vejo você ler a Bíblia. Ele disse, Celi, eu já faço minha oração, eu já faço minha leitura bíblica. Falei, não, sim, isso é bom, mas vamos fazer como casal. E eu lembro que nós sentamos, e nossas primeiras semanas de casamento, nós ficávamos ali por 1 hora, todos os dias. Hoje, se eu não tiver cuidado, o pastor Maurício está lá sempre me chamando, vamos orar? Vamos ler a Bíblia? O quão que Deus levou o meu esposo a essa paixão pela Bíblia, a essa paixão por essa oração, por essa comunhão, por uma vida em Deus. Então, queridos, eu quero incentivar o seu coração, eu quero encorajar você, ser cada dia mais desafiado, assim como você já faz isso, que você continue fazendo. Parabéns pela sua vida de oração, parabéns pela sua vida, onde Deus tem te levado a lugares secretos, lugares do coração de Deus. Parabéns. Quero chamar aqui o pastor Maurício, para ele dar continuidade. A gente vai até às 19 horas, né? Então, o pastor Maurício vai dar continuidade. Muito obrigada por esse tempo. Que Deus continue nos abençoando. E obrigada também pelo convite. Eu quero, cada dia mais agradecer a Deus. Ore pela nossa família, ore pelo nosso ministério, ore pelo nosso trabalho, para que Deus realmente possa, de uma maneira sobrenatural, nos dar a graça de estarmos vivendo inteiramente a vontade dEle e o querer dEle para os nossos corações. Meu muito obrigada. Aleluia. Dá para você dar uma levantada, uma espreguiçada. Louvado seja Deus. Queridos, você poderia aproveitar que você está de pé, você ficar de frente para o seu cônjuge aí. Vamos bater um papo agora entre casais. Eu gostaria que você olhasse para essa pessoa tão abençoada que está na sua frente, e você dissesse para ela 10 qualidades dela. É só 10, irmãos, pouca coisa. A lista aí 10 qualidades dessa pessoa que você consegue enxergar
com esses anos de convivência, você estando do lado dessa pessoa, diga: olha, você é gentil, bonita, você é esperta, inteligente. Já dei 4, não vou dar mais cola não, irmãos. 10 qualidades, vamos? Irmãos, tem que sair 10. Achei. A gente xinga demais um ao outro, mas a gente elogia muito pouco. Acha aí 10 qualidades para você falar para essa pessoa. Quem conseguiu falar 10, diga amém. Quem não conseguiu, diga misericórdia. Oh, Jesus, tenha dó desse povo. Tá. Agora você vai dizer para o seu cônjuge qual que é o comportamento que ele faz que você se sente mais amado ou mais amada. Qual que é o gesto, a atitude que quando ele tem, enche o seu coração de amor, de alegria. Fala para ele. E aí fala para ele assim: você podia repetir isso pelo menos umas 15 vezes por dia? Fala para ele, queridos, porque às vezes a gente fala assim: eu não me sinto amado, mas a gente não sabe o que a gente pode fazer para o outro se sentir amado. Então fala para ele: olha, quando você tem essa atitude, eu me sinto a pessoa mais amada do mundo. Quando você terminar, fala para ele assim: você entendeu o recado, né? Outra coisa que você vai falar para o seu cônjuge agora: qual que é a sua maior expectativa para o futuro? Qual que é a sua expectativa para o futuro? O que está dentro do seu coração como expectativa? O que tem inspirado o seu sonho? Aonde você tem gastado a sua força, a sua paixão? Conta para ele qual que é a sua expectativa. Ou você fala: olha, eu não tenho expectativa nenhuma para o futuro, estou perdido igual o cachorro quando cai do caminhão de mudança. Mas fala, conversa com essa pessoa, fala para ele qual que é a sua expectativa. Conseguiu falar a sua expectativa? Queridos, sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente tem a má tendência, eu fiz isso muitas vezes. A gente tem a má tendência de projetar no outro a nossa frustração pessoal. E quando a gente não consegue lidar com isso, a gente precisa encontrar um culpado. E normalmente, a pessoa que está mais próxima de nós é o nosso cônjuge. E eu queria agora que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse para ela: qual foi a sua maior frustração pessoal? Não com a pessoa, mas a sua frustração com você mesmo. Qual que é a dor que você tem que você nunca falou com essa pessoa? Qual a frustração que você carrega e que você nunca falou com ninguém? Você pode pensar sobre isso. Nós vamos até diminuir a luz para você poder pensar, mas eu acredito que esse vai ser um momento de cura extraordinária dentro do seu casamento. Escute o que eu estou te falando. Pense alguns minutos, se puder dar uma diminuída na luz, colocar um fundo musical para ajudar os nossos irmãos nesse momento. Mas converse com o seu cônjuge agora. Talvez foi uma faculdade que você desistiu e nunca mais voltou. Talvez uma roupa que você gostaria de ter comprado e não comprou. Talvez um estudo que você gostaria de ter terminado e não terminou. Talvez o carro que você gostaria de ter comprado e não comprou. Enfim, eu quero que nesse momento você tenha coragem
de falar com essa pessoa daquilo que está no seu coração e que é uma frustração por você. A gente pode apagar as luzes um minuto ou diminuir um pouco? Converse com essa pessoa agora. Talvez você parou em uma parte da sua vida que você não gostaria de ter parado, e aquele momento que vocês estavam vivendo exigiu isso de vocês, mas isso é algo que está dentro do seu coração, e quando você olha para algumas realidades, isso machuca você, dói dentro do seu coração. É bom, é importante o seu cônjuge saber disso. Talvez você carrega uma expectativa na vida de poder voltar a fazer algo, de poder viver algo diferente. Cadê o pastor, meu amigo músico, que me ajuda aqui, para me ajudar? Queridos, fale com a pessoa que está do seu lado. O que você carrega como frustração? E quando você fala dessa frustração, qual que é o sentimento que vem no seu coração? Você se culpa, você culpa alguém? Qual é o sentimento? Irmãos, eu gostaria que, nesse restinho de tempo que a gente tem, você pudesse colocar isso diante de Deus. Nós vamos orar um pelos outros agora. Talvez a gente não entenda, queridos, e a gente não consiga compreender o peso que a outra pessoa que está do nosso lado tem carregado, e quais decisões que ela tomou ao longo da vida, para poder continuar junto com você. Queridos, eu parei esses tempos para conversar com a Celi, e falei: Celi, quais que são os seus sonhos? E às vezes a gente nem imagina coisas tão importantes que eram importantes para o outro, e que ela simplesmente abriu mão. E quem sabe Deus, nesse encontro de casais, possa te dar caminhos diferentes, para que sonhos antigos possam ser realizados. Quem sabe você, sabendo agora, você possa ser um facilitador na vida dessa pessoa, você possa escolher amar essa pessoa. E talvez aquilo que o outro teve que abrir mão lá atrás, para que você pudesse caminhar, talvez é hora de você dar um passo atrás. Quando eu casei com a Celi, queridos, ela já tinha não sei quantos anos de Jocum. Eu nem convertido direito era. Eu fui para Jocum, e eu lembro que ela parou tudo que ela estava fazendo e tudo que ela estava sonhando, para poder caminhar no meu lado e da minha velocidade. E hoje nós estamos juntos há 23 anos, tantas experiências. E quantas vezes eu me peguei, queridos, esquecendo disso, e sendo tentado a deixá-la para trás agora, e não trazer ela para perto, para a gente viver junto o que Deus tem para a gente. O ser humano, queridos, ele é egoísta por natureza. E às vezes a gente se esquece demais do valor, do trabalho, do cuidado do outro, o peso que o outro está carregando, para nos suportar e suportar tudo aquilo que a gente está vivendo. E isso, lógico, vai refletir diretamente no nosso casamento, na nossa vida conjugal, na nossa vida sexual. Às vezes a gente é engasgado com um monte de coisa e não tem coragem de tocar nesses assuntos. Você teria coragem de sentar na frente do seu cônjuge e dizer para ele: olha, pode falar tudo o que você quiser, que eu não vou dar nenhuma desculpa, eu só quero ouvir. Porque as pessoas, elas já desistiram de falar conosco, porque toda vez que elas tentaram, elas foram bruscamente interrompidas. Porque a gente sempre tem uma boa desculpa. Mas nessa noite, queridos,
Deixe todas as suas desculpas de lado e escolha simplesmente amar essa pessoa que está do seu lado. Eu gostaria agora que você orasse por essa pessoa. E que você dissesse na sua oração: Deus, eu quero sentir a dor que essa pessoa sentiu por ter abandonado algo tão importante para ela. E se possível for, eu gostaria que o Senhor me usasse para ser o canal de realização do sonho dessa pessoa. Ore agora com essa pessoa. Ministre sobre a vida da sua esposa, do seu esposo. Peça para Deus te fazer uma pessoa mais sensível ao sentimento do outro, à necessidade do outro. Abençoe a vida dessa pessoa que há tantos anos tem estado ao seu lado, nos momentos bons e nos momentos ruins. Ore, ministre sobre a vida dela. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa noite, Pai. Senhor, o Senhor abriu mão do seu único filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor tomou essa decisão. E o que nós aprendemos, Deus, é que o amor, ele tem um preço alto às vezes. Só o Senhor sabe, Deus, o que cada um de nós estamos aqui nessa noite, suportamos em nome do amor. Só o Senhor sabe o que nós deixamos de lado. Quantos sonhos, quantas coisas que pareciam talvez para o outro corriqueiras, banais e pequenas, mas que para nós eram extremamente importantes, Senhor. E nós queremos reconhecer isso hoje, o valor do outro, o valor do esforço do outro, o valor, Senhor, do trabalho do outro, da decisão do outro de nos amar, abrindo mão de si mesmo e das suas vontades. Por isso nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, nos ensina a amar mais, nos ensina a nos apaixonar mais, a ver mais aquilo que a gente não vê. Nos ensina, Senhor, a perceber que as nossas conquistas não são maiores do que as pessoas. Senhor, mas eu oro para que nessa noite, nesse comecinho de noite, Deus, essas lembranças venham no nosso coração. Quando nós começamos, os sacrifícios que foram feitos, a história que foi construída, quanta coisa ficou para trás, Senhor, para a gente chegar até onde chegou, quanta coisa ficou para trás. Senhor, não permita que nenhuma desilusão, que nada daquilo, Senhor, que nós tivemos que abrir mão se torne um peso para nós hoje, ou um motivo de cobrança, mas que seja um motivo de celebração mútua, Senhor. Que nessa noite nós possamos festejar o amor, a cumplicidade, a lealdade, a capacidade, Senhor, de andar junto, a capacidade de renunciar, a capacidade de reconhecer o valor, o preço que foi pago. Senhor, tira de nossos lábios todas as palavras que muitas vezes machucam, ferem, quando a gente diz: você não faz nada pelo nosso casamento. Senhor, talvez a gente não tenha ideia da bobagem que a gente está falando e do preço que foi pago. Ah, você não está nem aí. No momento de raiva é comum a gente dizer essas bobagens, Senhor. Mas nós estamos sim hoje diante da pessoa, Deus, que tem nos amado e que tem estado ao nosso lado.
Senhor, que o Senhor não nos deixe esquecer que o valor da pessoa que está na nossa frente vai muito além do corpo, da beleza exterior, mas a história, ela nos compromete um com o outro, Senhor. As decisões que foram tomadas ao longo do tempo, elas nos comprometem um com o outro. Não nos deixe esquecer isso, Jesus. Às vezes é tão simples a gente trocar uma história tão bonita, Senhor, por uma que nem começou. Tem misericórdia de nós, Senhor, que o nosso casamento tenha valores agregados a ele, que os nossos filhos, Senhor, possam ouvir ao redor da mesa as histórias que nós vamos contar. Como é que nós escolhemos estar juntos nos momentos difíceis? Senhor, que a nossa história não seja esquecida. Muitos de nós esquecemos da nossa história, Senhor. Não perpetuamos esse legado tão importante, que é contar as nossas histórias. A mesa é esse lugar importante por isso, porque é o lugar de relembrar, de nos alegrarmos com tudo aquilo que o Senhor fez, de toda a superação, de renovar os votos todos os dias, a cada manhã. Obrigado pela tua fidelidade na vida de cada um de nós. Mesmo quando nós ainda não te conhecíamos, Senhor, o Senhor estava zelando por nós. E hoje nós temos o privilégio de celebrar juntos essa conquista que chegou até aqui, Senhor. Abraça bem forte essa pessoa que está do seu lado. Aproveita para dizer para ela o quanto ela é importante para você. Você já está do lado do ouvido mesmo, então suspira aí, diga. Agradeça, diga obrigado. Diga obrigado porque você não desistiu. Obrigado porque você não foi embora como muitos fizeram por aí. Diga obrigado porque quando todos me abandonaram, você estava lá. Quando ninguém me aguentava e nem suportava, nem mesmo eu me suportava, você me suportou. Diga, desculpa, porque tem hora que eu sou chato mesmo. Mas agradeça essa pessoa do fundo do seu coração. Fala, olha, se eu nunca te disse obrigado, eu quero te dizer hoje. Eu quero falar do seu valor, da sua importância. Aproveita, afirma esse varão aí, diga, olha, obrigado porque por você estar sendo e ter sido esse pai que você é. Cuidou da nossa casa, trabalhou. Você é enjoado, mas você é uma pessoa boa. De vez em quando a vontade que eu tenho é de quebrar uma panela de pressão na sua orelha, mas obrigado porque você estava lá. Diga, seria muito, mas muito difícil sem você. Com quem que eu ia brigar? Fala, você já virou meu brigador profissional. Agora lasca um beijo caprichado nele. Fala assim, hoje você não me escapa em nome de Jesus. Você pode aplaudir essa pessoa que está do seu lado aí? Vira para ela, porque o abraço é para ela. Vira para ela. Bom, infelizmente, depois dessa última palavra, eu preciso lhe dizer que nós não temos o Ministério Infantil para a noite toda, mas o próximo seminário de casais, lançado o desafio, teremos a noite do pijama para as crianças aqui. Não é uma boa ideia? Porque daí você já pode ir para a sua casa e terminar o seminário de casais lá na sua casa e seus filhos sendo cuidados aqui pela nossa equipe com muito carinho. Está vendo? Vamos surgindo ideias. Esse é o nosso primeiro, então a gente vai melhorando. Então, no próximo, a gente se compromete em promover para você essa noite que não se escapa. Porque é uma coisa interessante, né? Filhos são uma prova de sexo. Porque quando a coisa esquenta no quarto do lado de lá, eles acordam do lado de cá. É impressionante, né? É a prova, parece que tem um alarme que soa e que, de repente... Crianças, então, de 0 até 1 ano e meio, é aquele chorinho.
hora, mas não é possível, né? Mas a próxima vez nós vamos preparar algo melhor para vocês aí, tá? Gente, nós estamos com o nosso café pronto, você não precisa ter pressa, tá bom? Temos aí o suficiente para a gente poder ter um tempo em torno da mesa. E na nossa comunidade, você que está chegando aí agora, nós temos um valor aqui, que é criar relacionamentos em torno da mesa. A gente tem isso nos nossos pequenos grupos, todas as quinzenas nas casas. Nós temos isso toda quinzena aqui na igreja, quando a gente faz os encontros das redes. Tudo termina em torno da mesa. Não é porque crente gosta de comer, não. É porque a gente gosta de se relacionar. A gente precisa disso. E assim, cuidando um com os outros e compartilhando a história um com os outros, que nós vamos mais longe. Então, eu convido você a aproveitar o tempo da mesa, que isso faz parte do nosso seminário de casais, tá bom? Não é só o que acontece aqui dentro, mas também o que acontece lá fora. Então, vamos lá, podem aproveitar esse tempo, e às 8 horas em ponto nós começamos aqui a nossa segunda parte desse dia, tá bom? Deus abençoe, pessoal.